Olá a todos, bom dia, um ótimo começo, de ano de 2021 para todos nós. Existe muitas informações aí que algumas pessoas estão repassando, falando sobre o orixá regente de 2021, Oxum e Oxalá, o amor e a fé. Os tronos regentes do amor e da fé. Vamos esclarecer um detalhe interessante. Eu falo porque no Búzios confirma muito, assim que eu voltar, vou fazer os jogos de Búzios falando a mensagem de cada orixá. O que cada orixá quer falar pra gente. E orientações, esclarecimentos para os filhos próprios também dos orixás em 2021. Por quê? Eu posso ter no Odu, se eu fizer o cálculo do Odu, e vai sair Oxum e Oxalá, ou pode sair outros orixás também. Só que existe um detalhe muito interessante. O Odu pessoal da pessoa, o Eledá, ele determina coisas que vão acontecer na vida da pessoa, desde o nascimento até o dia de hoje, pode estar vinculado, à irradiação e imantação dos próprios orixás regentes do ano. Essa questão do orixá regente do ano são coisas que foram criadas através também de algumas questões da numerologia, vinculado a essa observação também dos Odus. Eu vou explicar um detalhe importante, tá? Importante por experiência própria. Se eu reconheço o meu Eledá, eu tenho lá o cálculo dos meus 5 Odus, regentes, do meu eu, da minha numerologia, do meu nascimento. Como eu posso trabalhar a energia desse Eledá com a energia de Oxum e Oxalá? Como você pode trabalhar essa energia no seu dia a dia? Primeira parte que os Odus Ifá ensina muito, tá? Para as pessoas que estudam muito a questão do Ifá, eles falam sobre autoconhecimento. A primeira base de tudo é autoconhecimento. Os orixás, quando eles foram encarnados, as pessoas podem achar loucura isso, mas não é. Eles experimentaram a vida física, corpo físico. Eles experimentaram as emoções nossas, experimentaram os nossos pensamentos, as consequências das nossas atitudes. Por isso que na Umbanda, principalmente a Umbanda do Rubens, fala sobre orixás universais e cósmicos. Eu, no Búzios, eu gosto de trabalhar com isso também. Mesmo que tenha os orixás vinculados à parte do Búzios, de Angola, Ifá, eu tenho uma tabelinha que eu fiz por causa disso, que a gente vê a questão dos orixás mais antigos, Odudua, Obatalá, que são semelhantes um pouco ao Oxalá e Iemanjá, que são orixás muito mais antigos, tá? E com isso a gente entende a energia do meu Oledá no meu dia a dia, como eu posso trabalhar isso ao meu favor, na própria Umbanda também. Se eu calculo o meu Oledá, tenho ali, cálculo certinho deles, sei os aspectos e as qualidades de cada um deles, sei o quanto isso realmente existe na minha personalidade, como eu posso manter aquela energia positiva e universal, e não cósmica. Com isso eu chego a essa questão da orixá regente, que as pessoas estão falando muito. Oxum e Oxalá. Quem é o cósmico de Oxum? Oxumaré. Quem é o cósmico de Oxalá? Oiá. E é interessante porque se a gente trazer o que aconteceu em 2020, eu falo porque eu fiz uma live, um vídeo do YouTube, só que eu não consegui achar mais, que o YouTube acabou, acho, retirando. Tem lá no meu canal do YouTube, tá? Sobre o ano regente de 2020, eu gosto de fazer porque aí os orixás vão falando, cada um vai falando o que vai acontecer em cada aspecto da vida, de todos, não um só.
de todos. E é interessante o próprio orixá confirmando no jogo. Como assim o próprio orixá? Sim, o Búzios é uma linguagem e uma comunicação direta com o orixá. Então é mais certo e mais correto que ele mesmo fale o que está acontecendo e o que vai acontecer no ano regente. Tá? Então é importante isso. Se a gente trouxer a questão de Oxum e Oxalá, se eu tenho Oxum, o trono regente do amor, e tenho Oxumaré, que é o trono cósmico também, regente, né, com base em Oxum, e temos Oxalá, e temos Oiá, fé e fé também, o que a gente pode ter como base e como verdade hoje em dia? O que está acontecendo no mundo que nos faz refletir? O que faltou mais anos anteriores? Um amor que une, o amor que fortalece, o amor que compreende, o amor que entende o outro e entende a todos, que é a questão do amor fraternal também. A fé fraternal. O que seria uma fé fraternal para nós? Como trabalhar essa fé de uma forma não religiosa, mas uma fé interior, em si mesmo, no seu íntimo, no seu potencial, a fé que nos traz autoconhecimento, a fé que nos traz compreensão até dos nossos momentos de desequilíbrios altos e baixos. Quando nós estamos no amor obsessivo, compulsivo, um amor que gera mesmo uma dualidade no nosso íntimo, qual é a situação que a gente acaba chegando? A um desequilíbrio profundo. Então não é um amor obsessivo, compulsivo, que tem que prender, sufocar e manter aquilo como prioridade ou como bem seu. É meu e ninguém pode retirar da minha vida. O amor é o único de si mesmo. E é interessante porque se a gente traz o mistério de Oxum, do trono regente de Oxum, de Oxumaré, com Oxalá e Oiá, você vai entender a junção dos dois. Como eu posso trabalhar o amor incondicional que existe dentro de mim, que é o amor da nossa centelha divina, o amor da chama trina, como algumas pessoas chamam, e também aquela questão do magnetismo. Eu atraio, sim, a minha alma gêmea, o amor para a minha vida. Eu sou o magnetismo para isso. Como eu posso trabalhar isso dia a dia? Eu falo por mim. Eu estou falando meu método, o jeito que eu gosto, o jeito que eu aprendi, o jeito que meus guias me trouxeram, meu pai Oxóssi, salve meu pai, e meu pai Oxumaré, e também minha mãe Oxum, né? Eu tenho algumas regências no meu Eledá nesses orixás também. Então é interessante perguntar para o orixá o que ele quer me ensinar. Eu gosto de perguntar para eles o que eles podem me ensinar, o que meus guias podem me ensinar, porque eles são os maiores sacerdotes, os maiores orientadores nossos. Melhor você parar e conversar com eles, eles te ouvem, eles te falam. Se eles não te falam por intermédio de você, como você mesmo, eles podem utilizar pessoas ao seu redor para te comunicar algo. Tá? Então o oráculo mesmo, o Búzios, quando eu jogo para mim, eles falam para mim, ó, faça isso, faz aquilo, equilibra isso, ajusta aquilo, e assim eles vão falando. Eu vou seguindo a tabela, né? Quando falam orixá universal, eu busco entender também o desequilíbrio no cósmico, o que eu posso equilibrar nos dois. Tá? E é interessante que isso também é um hábito de algumas pessoas que conhecem a cabala mais antigas, tá? Porque a gente tem a árvore da vida e a árvore da morte, né? Então é a árvore da luz e a árvore da sombra, é a nossa sombra interior. Como a gente pode trabalhar essa sombra interior? Para quem conhece mais, entende um pouco mais das magias, principalmente na linha de Umbanda, ou Candomblé mesmo, ou Queto, ou Angola, ou Jexe, ou Ifá, busque entender isso. Como eu posso equilibrar essas energias no meu dia a dia para me manter positivo? E um detalhe importante demais, eu falo por experiência própria, as pessoas
preciso entender, e eu afirmo isso. Tá? Afirmo isso porque eu vivo isso. Vivo esse mistério. Quando nós estamos em um desequilíbrio em algum orixá, em algum desses 7 tronos ou 7 mistérios, ligado mais à Umbanda, a gente tem um desequilíbrio muito grande também nos outros tronos, como consequência, tá? Isso é comum acontecer. Quando excede o desequilíbrio em um trono, você começa a cair junto com os outros, tá? Por isso que nós tentamos e fazemos o possível para nos manter no padrão equilibrado até do universal, porque até o universal, o trono universal pode gerar desequilíbrio quando está em excesso. Ele excede o limite e cai no cósmico, então ele inverte para mostrar para você o que você precisa aprender. Vamos lá, práticas para 2021. A prática mais comum que eu gosto, que eu sinto que traz um efeito muito grande na minha vida, muito bom, banhos de ervas. Aqui eu tenho mais de 30 ervas, tá? Por que mais de 30 ervas? Eu vou explicar. Cada uma dessas folhas rezadas na irradiação e imantação de cada um desses orixás vai ter efeito sobre meu corpo físico e meus corpos sutis. Quais são os corpos sutis que precisam ser equilibrados para um bom magista, um mago, uma pessoa do dia a dia? Seu corpo espiritual, né, que é a parte do duplo etérico, precisa estar bem equilibrada. Chakras, nadis, meridianos, eles precisam sim estar bem equilibrados para que você consiga ter, né, um direcionamento, uma clareza maior para o dia a dia. Você consegue andar pelas sombras de uma forma muito tranquila, tá? Porque eles não gostam da luz. Então, quando nós estamos com os nossos chakras, nadis e meridianos equilibrados, nossa centelha divina está mais expandida, nosso contato com o nosso anjo da guarda, nossos guias, mentores, orientadores, enfim, o que cada pessoa assim segue, né, vão estar mais próximos. Como assim mais próximo? É sim, meu padrão vibratório, quando se eleva, aproxima-se deles. Não é eles que se afastam de mim, eu me afasto deles. Essa é a diferença. Quando eu não cuido da forma com que foi determinado para o meu destino, para a minha vida, você acaba entrando em um desequilíbrio. Como assim, meu destino é minha vida? Quando nós temos encarnações passadas, aí eu falo dos corpos sutis, porque devemos cuidar dos nossos corpos sutis. Porque nas limpezas espirituais que eu faço, durante a consulta, eu procuro ajustar e limpar esses corpos sutis, o desequilíbrio que existe neles. Temos os corpos sutis vinculados ao quê? Ao nosso corpo astral, às nossas emoções. Quantas emoções nós, às vezes, não temos compreensão, consciência, porque ela está arquivada no nosso inconsciente. A gente tem medo de enxergá-las, então ela se torna uma questão, um hábito contínuo, uma coisa, um ciclo repetitivo, tá? Quando elas estão arquivadas no nosso subconsciente, é o que a gente mais teme. É o medo mais profundo no nosso emocional. Quando elas estão arquivadas no nosso hiperconsciente, aí é encarnações passadas. Aí você tem que trazer nítido, eu falo porque acontece, tá? A pessoa não incorpora a sua encarnação passada, lógico, né? Ali na hora da consulta não, mas eu visualizo. Aquela própria encarnação não tem uma compreensão do que está acontecendo. Então eu preciso de um orixá para decantar, para trabalhar o equilíbrio sobre aquela encarnação passada. Como no Búzios dá para ver isso? Simples, os Búzios já falam sobre nossos corpos sutis. O tarô já fala sobre nossos corpos sutis. Então a gente tem conhecimento, prática do dia a dia. E Fá fala sobre isso também, sobre o corpo astral, mental inferior, mental superior. Só que eles falam numa linguagem diferente, mas fala. Com isso você pode equilibrar. Aí a gente traz a questão, né? Você vê, o corpo astral. Ó, quantas camadas existe para serem acessadas para te trazer equilíbrio. Mental inferior. A parte das atitudes até consciente, inconsciente, subconsciente e hiperconsciente.
Por que o mental inferior está vinculado às nossas atitudes? Sim, existe uma soma de desequilíbrios e oportunidades de você corrigir muitos erros através de uma atitude. Você vê que o corpo astral está em primeiro, o mental inferior em segundo. Se minha emoção não está correlacionada em equilíbrio, minhas atitudes também não estarão. Com isso eu chego ao meu mental superior. Como o meu mental superior pode me causar um desequilíbrio. Aí já chega ao extremo. Por quê? Se eu tenho a sabedoria, que sou, conheço, entendo, busco esse entendimento, eu já tenho consciência. Se eu tenho o conhecimento e a inteligência, eu preciso colocá-las em prática no dia a dia. A prática é a atitude. A atitude de me policiar nas minhas emoções, me policiar nas minhas atitudes, para que eu consiga ter um ano de 2021 muito mais próspero e feliz. Isso acontece quando nós não entendemos muito nossas emoções, nossas atitudes e nossos pensamentos, ou sentimentos, ou a sabedoria que conquistamos de gerações. Quando você traz a constelação da pessoa também, que você abre o campo, você vê tudo, emoções, atitudes, pensamentos, vinculados a um certo desequilíbrio. Então, quando a gente traz Oxum e Oxalá, a gente vê muitas pessoas em desequilíbrio na questão do amor, da fé. Como eu posso equilibrá-lo isso? Eu posso fazer os banhos de ervas, a macis. Esse daqui tem energia de muitos orixás, não é só de um. Tá? Por quê? Cada erva tem um aspecto, tem uma qualidade, tem uma essência nítida de cada um dos orixás para equilibrar alguns aspectos pessoais. Por isso que o banho é individual. O banho é para uma pessoa, específico para a pessoa, para ele dar da pessoa, para o que a pessoa precisa. Quando é um banho mais geral, aí já é outra energia, outra situação e outra afirmação que tem que ser colocada no banho. Mas se você traz essa informação para o dia a dia, rezas, vamos supor, você entende a magia de fogo, os pontos riscados. Eu estou passando por um certo desequilíbrio na questão do amor. Ok, vamos lá, vamos buscar o que está acontecendo nessa questão do amor. Aí o orixá vem lá e decanta, o Xumaré. O Xumaré vai decantar e vai te mostrar. Só que se esse desequilíbrio está de vidas passadas, o que você vai fazer? Porque quando é vidas passadas, aí a situação pega um pouco mais. Porque todas as nossas encarnações têm conhecimento. E elas atuam 24 horas no nosso dia a dia. 24 horas. Tá? Então é muito importante, além disso, você entender. Se eu nasci com Eledá de 5, ou dos, entendo o desequilíbrio em cada um desses 5. Entendo os meus eus, das minhas emoções, do meu corpo astral. Entendo os meus eus do meu corpo, do meu mental inferior, mental superior. Compreendo eles. Compreendo o meu equilíbrio com a divindade interior e exterior, que existe isso. Essa divindade interior que nos conecta com o divino, que nos mantém elevados ao nosso padrão vibratório. Tudo flui de uma forma mais equilibrada. Então busque entender sobre isso, sobre seu orixá regente, seu Eledá. Eu gosto quando a pessoa faz o jogo primeira vez. A pessoa vai fazer o jogo primeira vez no Búzios. Eu vou lá, confirmo o Eledá. Dependendo do que a pessoa está precisando, aí sim eu vou atrás de confirmar o orixá. Aí o próprio orixá tem que falar. Tá? O próprio orixá vai confirmar, não é eu. Então vamos conversar com cada um dos orixás e perguntar. Então eles vão ter que afirmar, eles vão ter que mostrar quem eles são. Se houver um bloqueio, o orixá mesmo falar assim, não é o momento dessa pessoa fazer isso. Ela precisa reequilibrar isso, assim, assim, assim. Aí eu vou passar os banhos de amacis para que essa pessoa entre em equilíbrio primeiro, para no próximo retorno a gente confirmar o orixá. Orixá nenhum vai confirmar se a pessoa estiver em desequilíbrio.
Por isso que o hábito do ebó, das limpezas, do buri, é muito comum hoje. Porque é uma forma de você equilibrar a pessoa primeiro para depois trazer consciência para ela de quem é. Porque a partir do momento que você entende, conhece o mistério do seu orixá e ele se mostra, a responsabilidade é muito grande. Então você tem uma responsabilidade de se cuidar mais ainda, tá? Então é importante isso. Então, este ano, busque entender quem é seu orixá primeiro, para depois você entender como equilibrar com Oxum, com Oxalá, com Nanã, com Boluaê, Omolu, enfim, entre seus orixás e os orixás que compararam como regentes desse ano. Tá? Então é importante você buscar essas orientações. O meu trabalho com búzios, eu gosto de trabalhar dessa forma, trazendo a consciência dos orixás, mais na linha de Umbanda, tá? Por isso que eu falo com orixá ancestral é importante, o orixá adjunto e o orixá juntó. São as três bases que mantêm uma pessoa em equilíbrio. Tá? O pai e a mãe regente, né, como algumas pessoas falam, ele rege uma encarnação, que é o adjunto e o juntó, e o ancestral que rege todas as nossas encarnações. Tá? Então, pesquisas que eu fiz, estudos que eu fiz, práticas diárias para ir confirmando cada um deles. Tá bom? Então, se quiserem saber mais, buscar essa ajuda para 2021, começar um ano realmente muito melhor, tá? Entre em contato no meu WhatsApp 11 95358 7260. Vou voltar agora dia 5 com os atendimentos. Então já aproveita, já entra em contato, já agenda seu jogo, já deixa tudo certinho para que a partir do dia 5 a gente comece esse cuidado com você mesmo, tá? Esse cuidado com você mesmo. Explicando para as pessoas, os banhos eu sempre faço 21 dias, então o banho em si, ele acaba dando em média de uns 3 meses, que é o tempo para manter o equilíbrio de muitas coisas na vida da pessoa. Então os banhos, eles ajudam a quebrar a demanda, ajudam a abrir o caminho financeiro, profissional, a equilibrar a questão da saúde física, mental e espiritual. Tá? Todos os banhos têm esse adicional, essa informação importante, tá? Então por isso que eu falo para as pessoas, o banho tem que ser da cabeça para os pés. Por quê? Você tem que equilibrar o seu ori, limpar essa parte da sua pineal, limpar esses bloqueios que foram trazidos de encarnações passadas ou de situações que aconteceram agora, principalmente situações de trabalho de magia negra. Por isso que o banho ajuda a quebrar muito isso. Eleva seu padrão vibratório até o seu anjo da guarda, seus guias estarem mais próximos e no momento certo, tá? Por isso que os 3 meses, no momento certo eles vão buscar a origem que está prejudicando você, porque quando você toma o banho, vem uma equipe, né? E ele vai lá, recolhe aquele ser que está perto de você. Então eles têm a tendência de mandar outro. Aí manda outro, e assim vai até que pega a origem. Né? Então é muito interessante, os banhos eles têm esse propósito. Eu falo que é um mistério muito bonito, uma energia maravilhosa que renova muito a vida de uma pessoa, tá? Então restaura bloqueios, restaura os chakras. Tem chakras às vezes que estão doentes, estão em desequilíbrio, estão num padrão vibratório bem baixo. Então precisa elevar, melhorar isso, tá bom? Gratidão. Que Oxum e Oxalá abençoe a todos e os orixás pessoais de vocês, o ancestral, o adjunto e o juntó. Traga equilíbrio, sabedoria e conhecimento.